Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer a terceira aula teórica. Vocês podem perceber que eu tô com a mesma roupa, porque por questão de agilidade, vamos falar assim, é mais fácil gravar tudo de uma vez só. Que aí não tem risco de acontecer alguma coisa, ficar sem celular de novo e não conseguir gravar. Então, vamos começar a terceira aula falando um pouquinho mais do hipismo em si e algumas coisas que é bom a gente saber. Vamos começar com uma coisa muito importante. Não adianta você chegar na hípica e querer o cavalo pronto e não saber fazer as coisas. É bom a gente ter esse contato com o cavalo, é bom a gente conhecer o cavalo conhecer a gente saber o que está fazendo, saber como fazer o certo. Então a gente tem que saber limpar o cavalo e depois selar. Quando a gente fala em limpeza, a gente usa alguns materiais. A gente tem a rasqueadeira, que é um negocinho, ele pode ser ou de metal ou de borracha, que você passa no cavalo de forma circular para tirar a poeira debaixo do pelo. Então você usa ele para fazer a poeira sair debaixo do pelo e ir para cima. Ele também ajuda a tirar um pouco dos pelos mortos. Depois disso, a poeira tá para cima, os pelos mortos estão ali soltos, você passa a escova e tira tudo isso. Em alguns casos, para ficar mais bonitinho ainda, você ainda passa um paninho assim, ó, para deixar lindo e maravilhoso, não ter nenhuma poeirinha. E para fazer isso também, para o cavalo ganhar um brilhozinho a mais, a gente passa um abrilhantador, que é um produto que tem de várias marcas por aí, que ele deixa brilhando, fica a coisinha mais linda e tem um cheirinho bem gostoso. Depois disso, quando o cavalo está muito suado, é sempre bom a gente dar um banho para tirar todo o suor, não ter risco dele se assar, não ficar aquele pelo marcado, e também não é ideal se dar banho todo dia. Como cachorro, como gato, nenhum animal foi feito para ser molhado todo dia. Isso pode chegar a fazer mal. Então, o ideal é só dar banho quando realmente precisa. E você tem também a meia ducha e o bendeiro. A meia ducha você vai molhar apenas da barriga para baixo, vamos dizer assim, a parte que soa mais. E a ducha inteira você dá banho no cavalo inteiro. Aí vai depender, é claro, de o que cada cavalo precisa. E também, como a gente mora num lugar muito quente, tem muita mosca, a gente tem produtos que são anti-moscas. Geralmente citronela ou óleo de cravo, existem alguns outros, tem até preparos caseiros, porque a mosca enche o saco do cavalo. Um cavalo que realmente não gosta. Oi, Dana, o que você quer, meu amor? Tem cavalo que pousa a mosca, ele não gosta, ele fica nervoso, ele começa a se bater. Então, para evitar isso, para ter um conforto maior para o cavalo também, a gente tem alguns produtos pra gente passar. Antes de montar, pra gente montar e até depois, porque na hora que você dá banho, você não guarda ele na hora. Você deixa ele secando um pouquinho antes de entrar na cocheira, pra não ter perigo de dar umas craquinhas, nem nada, pra deixar o cavalo secar bem. Senão pode dar alguns problemas depois. E também, na hora de montar, na hora que tá selando, a gente tem que limpar os cascos do cavalo, tirar toda a sujeira que tem ali. A gente vê se o casco tá bom, se a ferradura tá boa, se ele tá com ferradura, se não teve risco de se não entrou nenhuma pedrinha, se não entrou nada. A gente consegue ver tudo isso na hora de limpar. E pra limpar a gente tem esse negocinho aqui, ó, tá vendo? É um limpador de ranilha, que você tira toda a sujeira que tá ali, passa a escovinha pra deixar limpo e você tem uma visão de como que tá. Os materiais. Todas as partes da cabeçada, da sela, essas coisas, não precisa saber. Algumas partes é interessante porque você tem que saber na hora de que você for comprar, ou pedir, não, acho que esse ajuste não tá legal, vamos ajustar aqui ali. Então a gente começa pela cabeçada. Tem uma parte da cabeçada que quase ninguém sabe o nome, não serve pra quase nada, porque pra ela servir pra alguma coisa ela tem que estar muito apertada, e ela apertada ela vai enforcar o cavalo, tanto que muita gente chama de enforcador, afogador, que é a cisgola. É isso daqui. Pra que serve a cisgola? Pra caso aconteça alguma coisa e a cabeçada começar a sair, pra ela não deixar a cabeçada sair, porque ela vai travar aqui embaixo, aqui na ganache do cavalo, e não vai deixar sair. Porém, pra ela realmente funcionar, ela tem que estar apertada. E ela apertada, a hora que o cavalo mexe a cabeça, ele pode pressionar assim e vai incomodar, pode prejudicar a respiração. Tanto que o ideal é você deixar sempre espaço para passar uma mão. Eu gosto dela o mais solta possível, exatamente para não ter risco disso atrapalhar o cavalo em momento nenhum. E é um adereço que
É útil, porém, geralmente quando você vê algum tombo, alguma coisa um refúgio que sai a cabeçada, você pode perceber que ela tá ali e ela não teve efeito nenhum. É uma coisa que... Por isso mesmo que muita gente não sabe nem o nome. O nome dela é cisgola. É essa partezinha aqui que é feita para não deixar a cabeçada sair. A gente tem a testeira, que obviamente que é o que fica na testa. A focinheira fica no focinho. A focinheira ela é composta pela focinheira normal e pela focinheira de baixo, que é essa que vai aqui embaixo. Existem vários tipos de focinheira. Essa daqui é a focinheira mais normal que a gente usa, e a focinheira de baixo é opcional. Geralmente é usada, que é para o cavalo não abrir a boca, mas ela pode ser retirada. Tem a focinheira mexicana, tem a focinheira alemã, tem outros tipos de focinheira. Aí você tem a embocadura, que é o que vai na boca do cavalo. Aqui, ó, o que segura a embocadura, essa tira aqui, ó, que segura a embocadura, ela chama faceira. E ela, geralmente ela sai, dependendo da embocadura que você usa, você tira ela. Tem as rédeas, que é o que liga a embocadura na sua mão. Então, e outra coisa também, quando você usa um freio bridão, ou um pelha, ou algum bridão que tem opções, vamos supor um neco, que você pode colocar a rédea em vários lugares, você pode, além de usar ela diretamente, a rédea diretamente, você usa um franca-leite, que ele é um negocinho, tá vendo esse desenho aqui, esse negócio? Aqui, ele é um materialzinho de couro, que você põe nas duas opções que você quer usar, então você vai ter um efeito mediano. Então você não vai usar só o de cima nem só o de baixo. Você tem um efeito que você usa os dois ao mesmo tempo. E ele é feito para evitar o uso das quatro rédeas, que dá muito trabalho de usar. Além da cabeçada, a gente vai vir aqui. Tem o peitoral e o martingale. O peitoral ele é feito para não deixar a sela correr. Porque quando você coloca a sela, você prende ele aqui em cima na sela, para evitar que a sela vá para trás. Se ela for para trás, ela sai da posição, ela pode ficar em cima do rim do cavalo, vai incomodar. E o martingale, ele é preso aqui embaixo no peitoral e vai até a rédea, que ele é um limitador para não deixar o cavalo levantar muito a cabeça. Ele fica aqui na rédea, então se o cavalo levantar a cabeça mais do que você regulou aqui, isso vai fazer uma pressão para o cavalo abaixar. A sela, a gente usa junto com a manta e um protetor de rim. Então, primeiro a manta, depois o protetor de rim. Hoje em dia existem os protetores de rim de gel, que muito tempo atrás, quando lançaram, o pessoal colocava debaixo da manta, que era pra manta não escorregar, para o material não escorregar e a sela não correr. O problema disso é que ele não foi feito para colocar debaixo, e ele pode causar dor no cavalo, porque a hora que ele gruda, que ele puxa, isso acaba meio que fazendo umas queimadurinhas. Então, até hoje em dia, todos os veterinários comentam para usar por cima da sela. Tem um protetor de rim, aqueles raiz pad, tem pelego, mas é o que fica entre a manta e a sela, o protetor de rim. A manta é o paninho, acho que é o jeito mais fácil de explicar, gente. É o paninho. O loro é o que segura o estribo é onde a gente coloca o pé. O loro segura o estribo na sela. As partes da sela em si mesmo não tem muito porquê falar. E o que segura a sela no cavalo é a barrigueira ou a bavete. A diferença é que a barrigueira volta aqui. Isso daqui é sinal que eu tô falando demais. Tá demorando muito. A barrigueira é uma tira simples, que não tem proteção nenhuma, ela só segura no cavalo. E a bavete, ela tem essa proteção aqui embaixo, que ela é feita para proteger na hora do cavalo saltar, que ele faz isso. Tem cavalo que bate muito forte a mão no peito. Então ela é feita para proteger. Então se o cavalo vai bater ali, tá com ferradura ou tá com rampão, qualquer coisa, ele bate no couro e não tem risco dele se machucar. Eu adoraria que você funcionasse. Aqui. Agora, os protetores. A gente tem vários tipos de protetores. Tem as caneleiras. Olha que beleza, tá ao contrário, gente. Ignora, tá ao contrário. A caneleira tá aqui, a boleteira tá aqui embaixo. Adoro. Eu fiz isso agora, mas tá bom. A caneleira fica nas mãos. Ela chama caneleira, mas ela é feita para proteger o tendão. Essa parte de trás que protege, ela fica atrás para proteger o tendão, para não ter risco do cavalo pegar o pé, atingir o tendão. Porque se por acaso ele fizer isso e atingir o casco do pé,
no tendão da mão, esse tendão muito provavelmente vai arrebentar e o cavalo vai se lesionar. Então, é feito para isso. Ignorem aqui que está escrito. E as boleteiras, que é esse daqui é a boleteira, ele é feito para proteger os boletos do pé, porque tem alguns cavalos que na hora que eles galopam e trotam, eles fazem isso. Então eles batem boleto com boleto ou casco com boleto e isso pode machucar, tá? Então, aqui ó, ignorem o que está escrito aqui que está errado, tá ao contrário. Caneleira, boleteira. O cloche, ele pode ser de tecido ou pode ser de borracha. Ele é feito para ser colocado aqui no casco e ele protege do cavalo pisar, que tem cavalo que transpista e pisa com o casco do pé no casco da mão. E ele acaba se machucando, tem alguns cortezinhos na coroa, por aí vai. Então, cloche é para isso. As ligas também, elas servem para proteger o tendão. Existe a liga de trabalho, a liga de descanso. E tem os protetores de viagem, que são protetores enormes para o cavalo não se machucar no caminhão. Lembrando, de novo vou falar, aqui ao contrário, aqui em cima é a caneleira, aqui embaixo é a boleteira. Depois eu até arrumo esse slide, mas na gravação não tem muito o que fazer. Aqui a gente vai falar das rédeas auxiliares, mas eu vou falar de duas, que são as mais comuns, que é a alemã e a Gog, tá? Existem várias outras, existe a Tiedemann, existe a Shangon, existe algumas outras, mas vamos falar dessas duas que são as mais comuns. A rédea alemã, ela sai ou do peito ou aqui da lateral, ou às vezes, em algum caso, até aqui da sela, passa no bridão e do bridão vai para a tua mão. E a Gog, ela sai de baixo, lá de baixo da barrigueira, vem para cima na nuca, passa no bridão e volta lá para baixo. A principal coisa para se falar em rédea auxiliar é que ela é auxiliar. Você sempre usa ela junto com a tua rédea normal. Então, você está usando a rédea normal, precisa de alguma coisa, você na rédea alemã você usa a alemã, aí depois deu certo, solta a alemã, fica na rédea principal e a alemã fica ali. E a Gog, é claro que você não controla ela, a alemã você controla porque ela tá na tua mão, mas a Gog tá ali, mas você sempre tá usando uma rédea fixa, rédea normal. E vamos falar um pouquinho agora do trote elevado. O trote elevado foi inventado há muito tempo atrás. Se pela história que me contaram, que eu li, eu acho que eu li, era um cara que era um entregador de cartas, na época que se fazia tudo a cavalo, e ele tinha que percorrer vários quilômetros, era muita distância, dias e dias trotando. Então, doía as costas, né? Fazer tudo isso no trote sentado, querendo ou não, dói as costas. Aí o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu o trote elevado, que é quando você levanta e senta acompanhando o ritmo do trote. Isso foi desenvolvido para ficar mais confortável, e realmente fica muito mais confortável. Aí hoje em dia, a gente vai fazer a diagonal do trote, a gente vai fazer o trote elevado, a gente tem a diagonal, que é basicamente aonde a gente senta. O cavalo, quando ele trota, ele fica sempre no movimento em diagonal, como eu falei na outra aula. Então, é o pé, aqui nesse caso tá o pé esquerdo com a mão direita para frente e a mão direita e o pé, a mão esquerda e o pé direito para trás. Quando a gente faz o trote elevado, o ideal é que você sente sempre na mão que está pro lado de fora da tua curva. Então, você tá aqui, você tá virando para a esquerda. Então, a ideia é você sentar quando a mão direita tá batendo no chão. Então, se você olhar de cima, a hora que a mão direita tá indo para trás, você tá sentando. E a hora que a mão direita tá indo para frente, você tá levantando. Isso virando para a esquerda. Virando para direita ao contrário. Você tá virando para a direita, a hora que a mão do cavalo esquerda tá sentando, tá indo para trás, você tá sentando, ela tá indo para frente, você tá levantando. Como o movimento é em diagonal, se você olhar para o pé, você consegue fazer exatamente a mesma coisa. Só que aí você tem que olhar para o pé contrário. É muito mais difícil olhar para o pé, mas eu lembro que a primeira vez que me ensinaram olhando para o pé depois da mão. Se você tá virando para direita, de vez de você olhar a mão esquerda, você olha o pé direito. Ou se não, você olha a mão, mas você olha a mão, você tá virando para direita, olha a mão
direita, mas você tem que levantar quando ela tá no chão. A lógica é essa. Acho que deu pra entender a lógica, né? Aonde você vai olhar é com você. Eu acho mais fácil olhar a mão de fora, que é onde você tá sentando. Mas você também pode olhar a mão de dentro, que é quando você tá levantando. Os pés é muito mais difícil de olhar, mas dá pra olhar nos 4, convenhamos. E o ideal não é nem olhar. No começo a gente olha pra aprender. Mas o ideal é você sentir, porque você sente o equilíbrio do cavalo. Você tem que saber qual mão, qual pé tá se movimentando. Então, você consegue sentir se a diagonal tá certa ou tá errada. Principalmente quando você conhece o cavalo, que você já conhece o movimento. E tem o galope. O galope, quando o cavalo galopa, tem o galope à mão direita e o galope à mão esquerda. O que é isso? Sempre vai ter uma mão que vai estar indo mais pra frente do que a outra. Que essa foto foi uma das poucas que eu achei que conseguia mostrar isso. Você vê que a mão direita dele tá mais à frente do que a mão esquerda. Então ele tá galopando na mão direita, porque essa mão direita tá mais à frente. Quando a gente faz isso, a gente tá virando pra direita. Que, pensa assim, você tá fazendo a curva pra direita, você tá inclinando um pouco pra direita. Para você se equilibrar, ajustar esse equilíbrio, você faz o movimento da mão direita ser mais amplo, que ele te joga um pouco para fora. Se você fizer o contrário, virar para a direita, galopando para a esquerda, com a mão esquerda avançando, você desequilibra muito, pode reparar. Tanto que naturalmente, se você olhar um potro correndo, é natural ele ficar realmente na mão certa, porque é questão de equilíbrio. Quando ele é muito desequilibrado, ele se atrapalha, ele cai ao trote e sai do galope certo. Porque é questão de equilíbrio. Então, se ele faz isso naturalmente, por que a gente não vai fazer montado? A gente tem que se adaptar ao equilíbrio do cavalo também. E o cavalo tem que se adaptar ao nosso. Então, se assim é mais fácil, na natureza vai ser mais fácil no esporte. Aí, com o tempo, a gente ensina ele a sair na mão que a gente quer, se equilibrar com a gente em cima. Então, lembra disso. A mão do galope, ela tem que estar o lado que você está virando, a mão tem que ir mais pra frente. Você está virando pra direita, a mão dele direita tem que ir mais pra frente do que a esquerda. Se você tá virando pra esquerda, ao contrário, a mão esquerda tem que ir mais pra frente que a direita. E quando você tá galopando, você tá pra um lado, aí você vai mudar de lado, existe a mudança. O que é a mudança? É você mudar a mão que o cavalo tá galopando. Então ele tá aqui pra direita, você vai virar pra esquerda, ele tem que mudar. É um movimento de adestramento que a gente pede a mudança, ele meio que dá um saltinho, vamos dizer assim, aonde entra o posterior e a mão dele muda de lado. Ele vai mudar o posterior e a mão de lado. E, falando um pouquinho de salto, a gente tem 5 fases de salto. A abordagem, que é a aproximação do salto. A batida, que é quando o cavalo bate a mão para fazer a força para saltar. O momento de suspensão, que é quando ele está no ar. A recepção, que é quando ele está com a mão no chão, que ele está se recebendo descendo do salto. E a reorganização, que é o momento após o salto em que você se reorganiza para continuar a tua pista, teu exercício ou o que você esteja fazendo. São as 5 fases: abordagem, batida, suspensão, recepção e reorganização. E vamos para uma questão que muita gente pergunta: o que raios é distância? Eu acho que eu já escutei tanto essa pergunta. E o mais engraçado dessa pergunta é que ela é difícil de responder. A melhor definição de distância que me deram foi o Pereirinha em 2007. Faz tempo. E ele falou pra mim o seguinte: a distância nada mais é do que o espaço entre o local que o cavalo faz a batida e o obstáculo. Então, é claro que você tem a distância certa. Você tem um cálculozinho onde fica mais confortável para o cavalo fazer o salto. A distância para a vertical é diferente da distância da paralela e tudo mais. Mas a distância em si é essa distância aqui, ó. É isso aqui. Então, se tua distância ficar longa, vamos supor, aqui é o certo, aqui é a distância boa, aqui é a distância certa. Se tua distância ficar longa, de vez de sair daqui, o cavalo vai fazer a batida do salto para cá. Que é muito mais longe, vai ficar muito mais difícil para o cavalo fazer o salto, que ele vai ter que usar muito mais força. Agora, se a distância ficar curta, significa que essa distância aqui vai ficar menor. Então, de vez de ele sair daqui, ele vai sair daqui. Se ele sair daqui, vai ficar muito mais difícil para ele passar.
O obstáculo está mais perto, o movimento de mão dele vai ter que ser mais estranho, ele vai ter que se entortar para conseguir fazer essa parábola de salto. E a distância, assim, ela é tudo consequência do teu ritmo, da tua cadência, da tua curva, da tua abordagem. Não é só fazer a curva e empurrar muito ou encurtar muito. É uma boa abordagem que faz a distância ficar boa. E mesmo quando a distância não está perfeita, se tua abordagem está boa, o cavalo consegue se equilibrar e fazer o que precisa para passar o obstáculo bem. Então é muito mais importante uma boa abordagem do que uma distância perfeita. Até porque ninguém acerta todas. Pode olhar Grande Prêmio, pode olhar Copa do Mundo, Olimpíada. Uma hora ou outra a gente erra, é normal. A gente erra, o cavalo erra, o cachorro erra, todos os seres vivos erram. Então, presta muito mais atenção na tua abordagem do salto, em fazer uma curva bem feita, manter a cadência, manter o cavalo equilibrado, chegar bem no salto do que com a distância em si. Porque é mais fácil o cavalo saltar com uma abordagem boa e uma distância um pouco longa ou um pouco curta, do que com uma distância perfeita, mas com uma abordagem totalmente desequilibrada. E o lance? Pensa como foi difícil achar uma foto. O que é o lance do cavalo? O lance é a passada dele ao galope. É isso aqui, ó. Então ele estava com a mão aqui, deu esse pulinho, vamos dizer assim, que é a passada dele. Essa passada é o lance. O lance do cavalo tem um tamanho. A gente costuma falar que, dependendo do cavalo, ele tem em média entre 3 e 4 metros. Dependendo do cavalo, dependendo do tamanho, claro que um cavalinho menor, provavelmente o lance dele vai ser menor. Nem sempre tem cavalos que, mais do que muitas vezes, provaram que eles são pequenininhos, mas tem um lance absurdo. E tem cavalos grandes também que tem lances pequenos. Mas é uma média dessa, entre 3 e 4 metros. E sabendo disso, a gente consegue calcular quantos lances, quantas passadas a gente vai dar dentro de uma linha. Por isso mesmo que quando se arma um percurso, pode reparar que tá pequenininho, mas dá pra ver. Você vê aqui, ó, do 6 pro 7 tem 24 metros e 30. Do 5 pro 4 tem 28 e 40. Tudo o que é feito é medido. Por quê? Você sabendo as medidas, você sabe quantos lances são. Então, a hora que o armador de pista armou o percurso, ele botou essas medidas, significa, eu quero que aqui sejam tantos lances. É claro que isso muda conforme a altura. Quando a gente faz os cálculos das linhas, tem uma diferença, porque o salto mais baixo, ele tem uma recepção mais próxima do obstáculo. Então, se você está saltando 40 centímetros, você vai receber a mais ou menos 40 centímetros do obstáculo. Você está saltando uma vertical do 1,60 m, você vai se receber muito mais longe. Você não vai se receber a 40 centímetros do obstáculo, você vai se receber a mais ou menos 1,60 m do obstáculo, vamos dizer assim, mais ou menos, um pouquinho menos, acho. Então, quando você está saltando mais baixo, a tua distância da linha, ela é um pouco menor do que a distância da linha maior. A pessoa, o armador de percurso que arma uma prova de 40, ele não vai botar uma medida, vamos aqui, de 22 e 10 para fazer 5 lances. Quando você está na prova de 1 metro, 1,10 m, 22 já é 2 lances, dependendo do cavalo, é claro, um pouco seguidos. O normal a gente costuma falar que é 21, mas depende do cavalo. Na prova mais alta, 21 está apertado, porque você se recebe depois, você sai antes do obstáculo. Então, tem essa variação. É um pouquinho complexo, mas pensa assim, geralmente o que a gente usa como base no mais baixo, quando a gente fala no mais alto é sempre diferente. Duplo, um lance 7,5, 2 lances 10,5. Linha, 3 lances 15, aí você vai aumentando de 3 em 3, então fica 15, 18, 21, 24 e 27. E o 27, como é muito longe, pode variar o número de lances. Aí você tem prova com 27, 28, 29, 30, e dependendo do que você fizer, vai ser um lance diferente porque é muito grande. Mas essas são as medidas de praxe, vamos falar. É claro que mudando a altura e dependendo do cavalo fica diferente. Eu tenho um cavalo grande
que em 21 eu tenho que voltar muito para ele conseguir dar 5 lances. E se eu não voltar, ele vai dar 4. Como eu tenho cavalos pequenos, cavalo de escolinha principalmente, que ele já tem um lance menor, que você ensina ele a ter um lancinho menor para ser mais confortável para o aluno, que 21 ele vai dar 6, 7 lances e vida que segue. Eu acho que é isso, né? É isso. Então, gente, é isso aí. Desculpa pelo erro. Foi sem querer, eu só reparei aqui. Meu Deus do céu, é que depois gravar tudo isso de novo dá muito trabalho. E eu tô meio sem tempo pra fazer isso. Mas só pra lembrar todo mundo, as caneleiras ficam na mão. Eles têm essa proteçãozinha maior. E as boleteiras ficam no pé, não é o que tá no slide. Tá bom, gente? Qualquer coisa, manda mensagem pros meus alunos do WhatsApp. Tá aí pra me encher o saco, pra falar o que precisa. O Max tá aqui pra dar tchau pra todo mundo. Então, gente, qualquer coisa, manda mensagem aí. Tchau. Dá licença, filho.